Vamos começar mais um Papo de Contador, dessa vez com o perito Fabiano Menezes. Iniciou na perícia há alguns meses, através aí da formação Perito 5K, e está aqui para passar a experiência dele, as primeiras impressões, dificuldades que encontrou no meio do caminho, e vou deixar ele falar um pouquinho. Já está aqui no ar na sua tela. Fabiano, seja muito bem-vindo. Já te agradeço aí por esse bate-papo, por essa disponibilidade. Como é que você está? Tudo bem? Fala, Eduardo. Como é que você está? Tudo jóia? Por aqui está tudo bem. Ótimo. Quero agradecer a oportunidade aí de poder falar para os seus inscritos aí um pouquinho da minha experiência e o que eu acho do Perito 5K. Como é que eu entrei nisso, como é que eu caí nessa nova área de atividade aqui. Não, eu que agradeço a disponibilidade. E eu já vou começar pedindo para você se apresentar pessoal. Quem é o Fabiano? Sua formação? Como você atua atualmente na contabilidade? O pessoal te conhecer mais um pouco. Legal. Sou Fabiano Menezes, sou o pai do Henrique, o marido da Mariana, e me formei em contabilidade no ano de 2006. Na verdade, quando eu fui pensar em fazer faculdade, ainda não sabia muito bem o que fazer. Aí não sei se você lembra ainda do Guia do Estudante. Guia do Estudante. Muito tempo atrás. E aí peguei o Guia do Estudante, adolescente, olhei lá e verifiquei que toda empresa precisava obrigatoriamente de contador. Eu pensei, bom, sem trabalho eu não fico nessa profissão. Foi basicamente isso. Então vamos em frente. Estudei no Mackenzie, em São Paulo. É uma ótima faculdade, né? Ótimo, excelente faculdade. É aquilo, né? Tirando a USP, que é pública, depois vem Mackenzie, PUC e as outras, né? Então, é uma boa universidade. Me formei no Mackenzie, trabalhei como auditor da KPMG, então fui trainee da KPMG em 2004, e aí eu conciliei o trabalho com a faculdade, com a universidade. Saí da KPMG em 2009, fui trabalhar como implantador de sistemas. Então, eu vi toda a parte contábil, e aí eu fui trabalhar nos sistemas contábeis, né? Fui entender um pouco dessa parte. E aí, em 2011, eu abri um escritório de contabilidade, aqui em Uberlândia, onde eu resido hoje. E estou desde 2011 trabalhando com contabilidade. E em 2022 agora, rolando o meu Instagram, você apareceu, falando lá sobre perícia. Na verdade, eu já tinha o interesse, mas nunca fui atrás. Faltou empenho da minha parte. Aí depois eu vendo isso, falei, não, opa, deixa eu ver aqui o Eduardo. E aí caí na perícia. E hoje já fui nomeado, já estou preparando o laudo, enfim, a vida já tá seguindo aqui nesse mundo novo. Você falou uma coisa interessante, que você já tinha interesse, mas não tinha corrido atrás. A perícia, você sente que a perícia era algo pouco falado entre os contadores? Até mesmo, digamos assim, não era tão fácil conseguir informação como outras áreas da contabilidade? É exatamente isso. Na verdade, para mim, tiveram dois pontos cruciais na perícia, né? Primeiro, na faculdade. Então, eu tinha um professor em São Paulo, que ele era perito, e ele falava muito bem da perícia. Mas é aquilo, eu acho que faltou também, deu aquela, coçou assim, falei, não, deixa eu ir atrás disso, acabei não indo. Eu acho também, se eu tivesse visto isso em 2006, eu acho que a experiência hoje seria outra. E em outro momento, foi mais ou menos em 2013, 2014, que eu conversando com um advogado que é parceiro aqui do escritório, a gente começou a conversar sobre isso, e aí ele falou, cara, por que você não atua? Enfim, cara, você fala bem, hoje o mercado é carente de profissional, principalmente perito. Cara, ele falou, eu comecei a ver, mas é aquilo, faltava alguém te dar, assim, o que é o trabalho que vocês fazem. Eu falei, cara, o caminho das pedras é esse, faz isso que vai dar certo. Basicamente isso. Então, quando eu comecei a ver o Perito 5K, quando eu comecei a acompanhar o trabalho de vocês, aí algumas coisas que eram mito caíram, né? Então, esse negócio de você ter que falar com o juiz é um negócio complicado. Não, cara, você bate lá no gabinete do juiz, dá tudo certo, o pessoal te recebe com a maior educação do mundo. Então, esses dois estalos de querer quase ir trabalhar com isso, mas faltou esse caminho das pedras que eu peguei agora. E eu concordo com o advogado, realmente, assim, que existe uma carência de peritos, a gente sempre fala. Mas mais do que existe uma carência de peritos, existe uma carência de bons peritos, peritos que escrevem bem, que falam bem e que têm uma boa formação. E dá para perceber claramente que você tem essas características. Então,
Com certeza. Assim, eu não... não dá para dizer de mim, né? Mas o que eu vejo, assim, cara, a parte jurídica é basicamente leitura e interpretação. Se você não consegue ler e interpretar bem, provavelmente o trabalho não vai sair legal. Então, eu acho que isso ajuda muito. Então, meu conselho para o pessoal é ler bastante. Os termos jurídicos são difíceis, são específicos, a gente não tem contato com isso todo dia. Então, quando você pega alguns quesitos para ler, para responder, ou até ler decisões de juízes, você tem que saber exatamente o que está sendo pedido, o que está sendo escrito. E eu acho que é isso que deve pecar um pouco hoje, né? Então, eu acho que isso, enfim, isso tem um problema aí como um todo, né, para todo mundo. O nosso curso de leitura e interpretação de processo te ajudou de alguma maneira? É o que eu mais gosto. Quando a gente pega lá, cara, isso ajuda demais, porque você sempre comenta, né? Pelo menos do Perito 5K. O ideal é você ler o processo de trás para frente, do momento que você foi nomeado para trás. Mas para quem não tem contato a primeira vez, fala, deixa eu ler do começo para... Cara, aí você tem que entender, porque às vezes o processo, o juiz dá uma decisão, o cara vai tentar derrubar a decisão do juiz, aí isso às vezes vai para a segunda instância, aí volta, e vira uma novela. Aí você tem lá um processo de 500 páginas, e a primeira nomeação para a qual eu fui indicado e aceitei, eu li o processo inteiro. Assim, não li, eu acompanhei tudo, gastei aí 3, 4 horas para ver tudo. Mas você vê o tanto que as coisas, discute, Cara, a parte jurídica é interessante, muito interessante. Mas é aquilo, o nosso trabalho no final é bem resumido, é bem reduzido a tudo que está sendo discutido. Mas a parte que você ler, entender e saber o que está sendo pedido é muito importante. Então, ler, interpretar, saber o que você está falando é muito importante. Você deve ter vivido isso de, o processo tem 500 páginas. Assusta quando você olha, nossa, 500 páginas. Mas o trabalho do perito, às vezes, se limita a meia dúzia de páginas. 10 documentos, meia dúzia de documentos. 15 quesitos, 15 quesitos, 20 quesitos. Mas eu, por exemplo, eu já vou falar mais ou menos do primeiro processo que eu estou trabalhando agora para preparar o meu laudo dessa nomeação. É uma extinção de condomínio. Então tem lá um processo de divórcio. Não, cara, é um negócio gigantesco. No final, eles só querem falar assim, valida os cálculos aí dessa planilha de financiamento desse imóvel que está sendo extinto. Então, assim, cara, aconteceu tudo. Tá lá a briga judicial, filho do meio, um peteco. Mas no final a gente só vai fazer o quê? Validar um cálculo de uma planilha que está lá dentro do processo. Exatamente. O objeto é bem resumido, bem pontual a sua atuação no processo. Exatamente. No caso, Fabiano, você está cadastrado em qual Tribunal de Justiça? Eu estou cadastrado em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, que é onde eu resido. Na verdade, assim, quando eu comecei a ver o Perito 5K, enfim, aí eu já comecei a preparar mais ou menos as coisas, né? Então, pegar um monte de documentação, um monte de certidão, enfim. E isso é o que dá um pouco de trabalho. Não é difícil, só é trabalhoso. Então, eu criei aqui uma pasta aqui com todos esses documentos e eu vou em todos os bancos de peritos desses estados ou de qualquer estado e me cadastro. Então, tem lá um processo, alguns têm um sistema específico, outros não. Então, cada estado tem a sua lei do Tribunal de Justiça, cada estado tem o seu processo para ser feito. Então, aqui em Minas, a gente tem que pedir para o CRC uma certidão específica, que não tem, você não consegue pegar, você tem que mandar por e-mail e solicitar. E aí, para os estados, ou seja, para Minas e para Goiás e Mato Grosso, o qual eu não resido, entrei no banco de peritos, fui aprovado e eu comecei a mandar e-mail para as varas cíveis. Então, tentava pegar o e-mail do gabinete do juiz, mandava um e-mail me apresentando, colocando o meu currículo e dizendo que eu estava disponível para trabalhar na vara civil. Agora, em Minas, aqui em Uberlândia, nas regiões próximas, imprimi meu currículo, fiz um cartão de apresentação e fui em todas as varas que eu pude, bati no gabinete do juiz e entreguei todos os meus currículos e disse que estava à disposição da vara para trabalho. Até uma coisa bacana de falar para quem está vendo a gente.
Você comentou já sobre esse medo que você tinha, outros com certeza têm. Como você foi recebido, tanto por e-mail, mas principalmente quando foi pessoalmente lá nas varas? Quando você entra no fórum, eu não frequento fórum, então não foi a primeira vez, mas foi a segunda ou terceira vez que eu entrei no fórum, foi agora para entregar o meu currículo. E o engraçado é que o primeiro fórum que eu fui foi em Araguari, que é uma cidade a 40 quilômetros daqui. Lá tem 4 varas. O que eu fiz? Eu entrei no site aqui do Tribunal de Justiça, peguei o nome do juiz, fui preparado, falei, nossa, peguei um papelzinho, falei, nossa, essa primeira vara aqui é o juiz tal, deixa eu ir lá. Inexperiente, ao invés de bater no gabinete, eu bati na secretaria. Mas a moça me recebeu muito bem. Ela falou, não, me dá aqui seu currículo, eu vou deixar lá no gabinete. Aí quando eu saí da sala, eu falei, cara, bati na porta errada, eu tinha que bater no gabinete, como eu sou burro, né? Aí na segunda, na porta seguinte, já era o gabinete da segunda vara. É uma Aí eu do lado da bati outra. lá, um do lado da outra. Aí eu já bati lá, entreguei meu currículo, e as pessoas te atendem muito bem. Na verdade, as pessoas até falam, que bom que apareceu um currículo aqui, porque a gente está precisando. Mas o que ajuda muito é a gratuidade de justiça. Então, quando eu digo que estou cadastrado no banco de peritos, inclusive para trabalhos de gratuidade de justiça, os olhos de quem está lá trabalhando no tribunal até brilham, né? Falou, finalmente alguém aqui quer trabalhar. Porque tem muito, né? Então, essa demanda existe e está represada. E quantas nomeações você conseguiu até hoje com essa estratégia de se apresentar, mandar e-mail? 10 nomeações. 10 nomeações. E quanto tempo? Eu estou assim, desesperado do tanto de trabalho que eu tenho para fazer. E quanto tempo foram essas nomeações? Então, eu me cadastrei nos tribunais de Goiás e Mato Grosso, que foram mais simples, em abril. Eu mandei e-mail. Teve um caso no Mato Grosso que o e-mail cadastrado era o e-mail da juíza. Eu mandei e-mail direto para ela. 2 semanas depois, ela me nomeou. Nossa. 2 semanas. No Goiás, foi a mesma coisa, em Valparaíso, de Goiás. Mandei e-mail para a vara, deu 2 semanas também, o pessoal já me nomeou. E todas com cobrança de honorários, não era gratuidade de justiça. Em Minas, quando eu me cadastrei no AJ, né, nos auxiliares da justiça, Belo Horizonte já me sorteou. Então, uma vara de Belo Horizonte me sorteou como gratuidade de justiça. A segunda vara de Contagem também me sorteou e me indicou num processo com cobrança de honorários. E as demais foram todas em Uberlândia. Eu fui em Uberlândia, se não me engano, acho que foi numa quarta-feira, aqui na minha cidade. Então, eu peguei 10 currículos, entreguei em todas as 10 varas cíveis de Uberlândia. Quando eu saí da vara, um dia depois já estava aqui, já apareceu o e-mail dizendo que eu tinha sido nomeado. Então, tem uma vara aqui que já me nomeou, assim, eu não aceitei nenhum ainda. Então, assim, o cara já me nomeou 3 vezes, para 3 processos de uma vez só. É a carência de peritos, né? Apareceu um perito, toma processo. Exato, assim, tem casos, claro, aqui na minha cidade apareceu mais com gratuidade de justiça, mas eu não estou muito importando com isso agora, eu quero pegar experiência, eu quero aprender, eu quero entender, eu quero ver tudo isso. Então, a ideia agora não é se preocupar muito em honorário, a ideia agora é, de fato, aumentar o volume de trabalho e ganhar experiência, né? Não, e é um processo natural, porque as varas vão conhecer o seu trabalho através desses processos, vão ver que você é um bom profissional, vão ganhar confiança e aí vão começar, opa, posso contar com o Fabiano, vamos mandar processos mais complexos para ele. Exatamente. E o que eu consegui ver com isso, Eduardo? O que eu acompanho, né? Como é que eu pesquiso as coisas aqui? Eu que sou um novato aqui, muitos aí que estão fazendo o curso também são novatos, né? Alguns processos, depois que a gente se cadastra, me cadastrei no banco de peritos, fui nomeado. Cada tribunal de justiça tem o seu sistema. Um é o ProJude, o outro é o PJE. Você tem que também se cadastrar dentro de cada um como perito. Depois que você faz isso, você recebeu lá um processo para ser nomeado, que você foi indicado. Eu acesso o processo e aí você começa a ver antes de aceitar ou não. E aí, às vezes, tem casos, alguns aqui, acho que dessas 10 perícias que eu fiz, 8 tiveram escusas de algum outro perito. O que eu faço? Às vezes eu pego o nome desse perito e eu começo a consultar processos dele.
Eu quero saber, assim, até para eu pegar exemplos de laudos, de tudo mais, para eu poder me basear, para eu poder estudar, para eu poder aprender cada vez mais. Então, isso é uma estratégia que eu faço para eu conseguir enxergar, para eu conseguir ver. Então, tem perito aqui com 50, 60, 70 laudos. Sobra um tempinho, eu vou lá, dou uma olhada, vejo que processo que ele está, até para servir de base, porque a gente começa assim, igual. A gente quer que caia lá um sistema financeiro habitacional, algum processo assim, que a gente sabe que ele é, em tese, mais simples, meio entre aspas, padronizado. O primeiro que caiu para mim foi uma extinção de condomínio. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Pelo que você falou dessa extinção de condomínio, você tinha que fazer a conferência dos cálculos do financiamento, né? Exatamente. Aí, inexperiente, quando eu fui ver no final, eu falei, putz, é só isso que eu tenho que fazer? Tá acontecendo, o mundo tá acabando aqui nessa família aqui, mas no final eu só tenho que fazer isso. Mas é aquilo, a nomenclatura jurídica te assusta. Então você fala assim, cara, o que é uma extinção de condomínio? Você fala, cara, deixa eu ler aqui e entender o que está acontecendo. Aí quando você vê que, cara, alguém se divorciou, eles têm um bem em comum e isso precisa ser extinto, porque não importa, qualquer um dos dois quer que acabe, é simples. Aí você fala assim, cara, no final é simples, mas saber interpretar, saber ler é o que faz a grande diferença. Somando esses 10 processos, não sei se você vai se sentir à vontade para dizer isso para a galera, mas Tá. assim, arredondando, total de honorários dos 10 processos. Teve um que já foi deferido e já caiu metade, sabe aquele juiz bonzinho que já fala assim, cara, ó, já deposita os honorários e 50% vocês já dão para o perito. Esse foi de 16 mil reais, 15.700 e alguma coisa. Então já caiu metade. Já caiu na conta. Já caiu na conta. Só que agora tem que trabalhar, né? Então, tem que o engraçado é assim, esse é um processo de 2001. Então, é um processo de prestação de contas. Teve um que está sendo contestado pela outra parte de 8 mil reais também. Eu fiz um outro de 3 mil, então juntando tudo aí, mais uns outros que eu ainda nem fiz a aceitação da perícia. Então a gente está falando aí de 25 mil reais. Em 3 meses e meio. Em 3 meses e meio. Tá bom, né? Tá bacana, né? Tá bom, assim, é aquilo, a gente já pagou o curso está pago, já tá tudo certo. Então, mas é aquilo, é um mercado que quem não conhece não sabe que existe, tem oportunidades, é aquilo, é fácil? Não, vai trabalhar, vai aprender, vai estudar, mas, cara, se você for pensar bem, o valor da hora que você cobra é o mesmo valor que vocês usam no curso, como base. É o que eu cobro. Exatamente. Já vi peritos aqui da minha cidade que cobram R$500 a hora. Aí você fala assim, meu Deus, será que eu estou defasado? Eu não estou muito preocupado com isso agora. Minha preocupação é ganhar experiência. Minha preocupação é aprender, ter isso como uma fonte de renda alternativa. Então eu tenho o escritório e eu quero aprender com a perícia. E caminhar com essas duas coisas juntas agora, porque eu sei que existe uma fonte de renda aqui inexplorada, que é a perícia contábil. E como está sendo conciliar escritório com perícia? Muito trabalho, não tem jeito. Basicamente, eu tento fazer as coisas o trabalho de perícia fora do horário de trabalho do escritório. Então, o escritório demanda muito, então eu tenho que vir em cliente, enfim. É um trabalho de dono de escritório, né? Eu tenho uma equipe, tenho o pessoal que trabalha, enfim, tem as pessoas aqui que tocam as coisas junto comigo e eu tento conciliar uma coisa com a outra. E, na verdade, eu tenho uma sócia, que é a Aline, então a gente está até vendo aqui para ver se a gente transforma de fato o escritório em escritório de contabilidade e perícia. E a gente junta as duas coisas. Mas, por enquanto, eu estou só atuando como perito do juízo. Nem divulgo ainda como assistente técnico e nem nada. Se aparecer bem, mas ainda isso não é objeto aqui do escritório. Na verdade, eu estou atuando como pessoa física mesmo. Bacana. E, legal, gostei dessa ideia de você juntar escritório de contabilidade e de perícia. E você não é o primeiro aluno que fala que vai fazer isso, não. Porque a gente tem pessoas aqui no escritório que trabalham, que fazem,
E a gente acha que dá para conciliar. Essas pessoas podem ajudar a gente no trabalho de perícia, ganham experiência, podem fazer suas perícias também, nada impede. Então, Sim. E, e você, assim, você comenta, se eu não me engano, não sei se foi numa live ou no próprio curso, que vocês têm aí um contato direto com uma construtora que vocês façam um trabalho de assistência técnica, né? Sim. Então a gente sabe que isso também é um mercado grande e inexplorado, que poucos contadores vão atrás e alguns advogados. Então, assim, se você, igual você sempre comentou, se você colocar energia para ir atrás também dos advogados, cara, você não vai ter tempo mais para fazer o trabalho. 24 horas vai ser pouco para você. A gente tem como clientes, né? Não é entre Uhum. é cliente mesmo. Tem essa construtora e até alguns advogados. Que todo advogado sempre tem alguma ação revisional, alguma ação que vai exigir cálculos financeiros, e aí já mandam direto para você poder fazer. Exatamente. E aí a ideia é fazer isso pela pessoa jurídica, né? Então, Sim. Esses gosto. serviços de assistente técnico podem ser feitos pela pessoa jurídica. Então, essa é a ideia. Então, a ideia é a gente juntar isso. Não é objeto ainda, a gente ainda está estudando, está pensando, mas enquanto isso, o ideal e o objetivo agora é ganhar experiência, é fazer perícia, é ler quesito, aprender como se formulam os quesitos, porque o dia que eu for assistente técnico, eu vou estar na outra ponta. Eu vou ter que Sim. formular os quesitos, eu tenho que alinhar com o advogado para a gente formular os melhores quesitos para o objetivo que ele quer. Então, essa é a ideia. Então, Eduardo, basicamente eu estou tentando aprender o máximo possível. Não recusei nenhuma nomeação, não recusei e não vou recusar. Vou pegar tudo que está aparecendo, porque é aquilo, eu preciso. Se eu não fizer isso agora, quanto mais. Essa aqui é de gratuidade e justiça, não quero. Cara, você perdeu uma oportunidade de aprender. Sim. Então, Que no por momento, enquanto, isso. a verdade é que nesse momento, dessa fase da carreira de perito, início, o que precisa realmente é aprender. A É verdade é essa. volume. É O foco é volume, esse. cara. O dinheiro vem por consequência, mas o que você precisa nessa etapa é aprender. Ter uma base de conhecimento, experiência boa. Depois, foca em outros projetos. E aquilo, eu sempre vejo, às vezes, você também postando essa questão, você sempre pergunta lá no Instagram pro pessoal, né? Pessoal, não tem que ter medo de ir lá no fórum conversar com o juiz, não. Se o juiz estiver lá e ele estiver disponível, ele vai te atender. Então, isso é bem tranquilo. Deixar o currículo, coloque seu nome, ó, sou fulano de tal, sou contador, sou perito contador, vim apresentar aqui meu currículo, meu cartão. O pessoal vai te atender bem. Claro, eles não vão te chamar ali para tomar um cafezinho, mas que Claro, eles vão te não é o receber. objetivo. Enfim, eles vão te receber, vão pegar seu currículo e vão te chamar. Não, é fato. Se você for levar, assim, do volume de nomeações que eu tive, 90% foi quando eu fui lá e apresentei meu cartão e meu currículo. O restante é e-mail. A e-mail vai lá se aparecer, se der certo. Mas se você pegar, ó, debater perna na cidade próxima, na sua cidade, nas cidades da sua proximidade aí, se você pegar uma capital, então, vou em Belo Horizonte, são 36 varas cíveis. Cara, você não vai ter mais tempo para trabalhar. Se você for nas 36 e deixar o currículo. Ó, o que eu já recebi feedback, até de Minas Gerais também, que tem funcionado é o balcão virtual. Entrar pelo balcão virtual e se apresentar pela vara ali. Essas varas mais distantes, que não dá para a gente se deslocar. E aí tentar pelo balcão virtual. Teve um aluno também que está tendo bastante sucesso assim. Legal. Eu nunca entrei no balcão virtual, nunca fui. É aquilo, eu já tento pegar um e-mail direto do gabinete e tento mandar um e-mail direto. E eu quero ir pessoalmente. Eu acho que a Contato pandemia pessoal é a melhor coisa que existe. a pandemia foi muito boa para os processos, né? Porque a maioria começou a ser, se existia se estava represado para digitalizar, na pandemia essa represa ruiu, né? Então a maioria já deve estar digitalizado, o que nos ajuda a atuar em outros estados, enfim, cidades próximas que a gente não precisa se deslocar. Por esse lado foi bom, mas por outro lado, assim, perder esse contato olho no olho é ruim. Então, eu gosto de ir lá, ver a pessoa, ela te olha, enfim, eu acho que isso ajuda. Nada substitui, né, esse olho no olho. É igual assim, hoje eu tô aqui, eu tô num cliente, então eu vim para cá porque eu gosto de estar nos clientes, acho que a gente não pode ficar recluso só no virtual. Ele é bom, é legal, mas você tem que ir lá, você tem que bater perna, tem que olhar no olho das pessoas. Eu acho que isso é importante.
Ó, para finalizar nossa conversa aqui, eu tenho duas perguntas, que até porque eu não quero te atrapalhar muito, que eu sei que você está trabalhando aí no cliente. Então, a primeira pergunta como você acha que a formação Perito 5K te ajudou a atingir seus objetivos, chegar nesses resultados? Em tudo. É o que eu falei no começo. Vocês dão o caminho das pedras, que é o que a gente não tinha. Então, assim, não tinha como a gente... quero ser perito. Por onde eu começo? Não sei. O que eu tenho que fazer? Não faço a menor ideia. Então, vocês vão lá, vocês explicam isso desde o começo. A formação do curso te dá matemática financeira, Excel, leitura de processos. Então, vocês dão, além disso, uma bagagem grande para a gente poder entender tudo o que está acontecendo. Então, é o que eu falei, eu tive duas oportunidades de tentar começar nessa área. Não comecei por falta disso. Quando eu olhei o curso, quando você passou lá no Instagram, eu fui olhar, e eu comecei a seguir você, vi seu conteúdo, eu achei interessante. Falei, cara, eu acho que tem negócio aqui. E o curso é aquilo, o curso te dá exatamente o que você precisa para começar. É óbvio que não dá tudo. É impossível você cobrir tudo o que acontece em perícias contábeis. É impossível. Mas a base e tudo que a gente precisa está lá. Depois depende do contador. Cara, se você vai pesquisar e vai correr atrás, você consegue. Se não, não tem jeito. Tá nas nossas mãos. Vocês são o meio, é a gente quem faz o final. Pô, bacana. Gostei. Feliz. Feliz em saber que ele está conseguindo atingir esse objetivo. Porque esse é realmente o nosso objetivo. É isso aí. Impossível abranger todo o conteúdo, mas a gente tem que dar uma base forte para que vocês possam crescer. É aquilo. O que me ajuda muito é essa questão dessas pesquisas. Cara, eu entro lá, eu vejo o nome de um perito, falo, cara, deixa eu anotar o nome desse cara aqui e sair pesquisando o que esse cara faz. E eu começo a ver outros processos, enfim, tem que olhar, tem que pesquisar. Apareceu lá, falei, deixa eu ver como é que esse cara tratou. Você começa a ver outros laudos, você começa a ver que por um lado aqui é melhor, por outro é pior. Tudo, tem de tudo. E para fechar com chave de ouro, essa conversa que foi muito boa mesmo, se você pudesse deixar uma mensagem final para quem está assistindo e pensa em ser perito, ou ainda desconfia, se perícia é bom, se perícia é ruim, mas que é contador, que quer iniciar nessa área de perícia financeira e contábil, qual seria essa mensagem? Bom, eu acho que independente se você vai seguir ou não na perícia, o interessante é você aprender a teoria, entender como é que é uma perícia, como é que se formula um laudo. Tem contadores e tem contadores, enfim, tem contador que é muito bom na parte fiscal, tem contador que é muito bom na parte de contabilidade em si, tem contador hoje que não trabalha com nenhum disso, só trabalha com legalização, com contrato e junta comercial, resolver essas coisas. Mas independente disso, eu entendo que todo contador tem que aprender sobre perícia. Se ele vai atuar ou não é outra coisa, mas você aprender sobre isso. E pessoal, eu uso isso como exemplo. Isso é mais uma fonte de renda. Então, se você se dedicar, se você começar a ler processos, se você começar a aumentar essa questão de interpretação, entender os processos, porque eu acho que a maioria deve ficar no meio do caminho porque deve achar muito confuso. Se você começar a focar nisso, com certeza tem trabalho, tem oportunidades, vocês vão se dar bem. Então, o mercado ele é carente. E eu percebo isso hoje na prática. Eu achava que não. Acompanhando o Eduardo, vendo o que ele faz, o mercado hoje ele é carente. Então, meu recado é, aprenda mesmo que você não vá atuar. Isso não vai não vai ocupar muito o seu cérebro com isso, não. Você vai passar um pedacinho, mas isso é importante. Porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes hoje você está empregado, amanhã você não está. E é isso que às vezes vai ajudar você e sua família. Mas é claro, isso não é fácil. Isso vem com muito trabalho e muito estudo. Basicamente, é isso. Nada é fácil. E se é fácil, desconfia, porque tem uma pegadinha aí no meio. É trabalho como qualquer outro. Tem que se dedicar, tem que estudar, tem que correr atrás. E aí quem faz isso, quem persiste, os resultados chegam. Exatamente. Não tem segredo, não. Trabalho duro é importante, é bom. É aquilo, não é trabalhar sempre apertando o mesmo botão, é saber trabalhar, né? Trabalhar com as coisas, com tecnologia, principalmente na área de contabilidade, é saber trabalhar, mas trabalhar muito. Isso, eu acho que isso é importante e para perícia mais ainda. Então, você tem que aprender, você tem que entender o CPC, você tem que entender as normas,
eu gosto, assim, é um negócio interessante. A parte jurídica também é fascinante. Quem vai fazer o curso tem que ver a parte de leitura e interpretação lá do Perito 5K, que é o que eu falei para o Eduardo. Acho que é a parte que eu mais gosto dele para entender todo o processo. Até para deixar claro para quem está assistindo, quando o Fabiano fala CPC, que é contador, já pensa em comitê de procedimentos contábeis, normas, exatamente. Código Processual Civil. Processo civil. É isso. Perícia vai trabalhar muito com o que está lá no Código Processual Civil. Exatamente. E outra coisa, né, Eduardo? Prazos. Se atentem aos prazos. Isso é a coisa mais importante. Então, se o contador não consegue trabalhar com prazo, entra na perícia que você, obrigatoriamente, você vai ter que aprender isso. Muitas vezes, isso é estranho falar isso, mas muitas vezes cumprir prazo é mais importante de você ter uma técnica perfeita. Exatamente. A importância que o Código Processual Civil, que a Justiça dá ao cumprimento dos prazos é absurda. Então, isso e com a experiência você vai ver que às vezes, pô, não deu tempo, cara, entrega, depois você resolve. Você tem que cumprir o prazo, depois tudo dá-se um jeito, mas você tem que cumprir o prazo. É verdade. O prazo é o tópico mais importante. Exatamente. Fabiano, queria te agradecer, muito obrigado, te dar os parabéns pelo seu desempenho na perícia, pela sua postura, pela sua proatividade. Não é à toa que a gente vê que você tem sucesso tanto como contador no seu escritório de contabilidade, como quanto perito, né? A postura de estudar, de ser proativo, de persistir, de correr atrás do conhecimento, da informação. Então, eu te agradeço muito por essa disponibilidade de tempo, tá trabalhando no escritório de um cliente, e te parabenizo aí por essa perícia, e quero te fazer um convite para daqui a alguns meses, final do ano, a gente voltar a ter uma nova conversa, para você falar para a gente como foi a evolução de julho, está em julho de 2022, de julho até dezembro, suas segundas impressões da perícia. Legal. Eu que quero agradecer também vocês, ao trabalho que vocês fazem, de poder trazer essa nova, essa oportunidade, não só para mim, mas para todo mundo que está no Brasil. Então, meu recado final é, quem puder, quem tiver interesse, faça o curso Perito 5K. Eu acho que assim, isso abre... a cabeça explode só nesse pedacinho da área da contabilidade. Então, nunca é demais a gente poder aprender algo novo. E eu quero agradecer você e o Fernando também, que puderam trazer isso já de forma bem estruturada, bem modulada para quem quer aprender. Então é isso. Quero agradecer também o convite. Eu acho que foi legal esse bate-papo aqui. Muito obrigado, Fabiano. O prazer foi todo nosso aqui. Legal. No final do ano a gente conversa de novo. Quero falar um pouquinho mais sobre como é que as coisas estão andando aqui. E vai mantendo a gente atualizado lá. Manda mensagem no WhatsApp, fala como é que está na perícia. Se precisar de alguma ajuda também, conte conosco. Legal, Eduardo. Muito obrigado aí. Um abraço para todos. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Gente, com isso, nós ficamos por aqui com mais um Papo de Contador. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui seu comentário, o que você achou da nossa conversa com o Fabiano. Já se inscreva, já curta e até nosso próximo Papo de Contador, nosso próximo conteúdo. Grande abraço!